Já tá. Pode gravar, por favor. Senhora Samara, bom dia. Nome completo da senhora, por favor. Samara Amália Miranda. Ok, o doutor promotor de justiça está com a palavra para perguntas. Bom dia, Samara. Bom dia. Ô, Samara, em relação a essa tentativa de feminicídio que a senhora sofreu no dia 3 de novembro de 2024, Sim. consta também como vítima seu irmão, né, o senhor Márcio Gabriel Miranda e o Marcos Vinícius de Oliveira Juvenal, fato esse praticado pelo Fernando de Souza Costa, que era seu ex-companheiro. Você deu um depoimento na delegacia de polícia acerca desse fato, você se recorda? Você recorda? Você veio também aqui em juízo, numa audiência para trás, dar um depoimento, você também lembra disso? Lembra? Ô, Samara, em relação a esse fato, você lembra bem dele? Do acontecimento? Isso, desse dia? Sim, Você pode relatar para nós, de forma livre, o que ocorreu? sim. A gente... Pode falar fora do microfone? Dá para escutar? Dá. A gente estava sentado embaixo da minha casa, em frente ao mercado São Afonso, onde eu morava. Aí estava o Marquinho, meu irmão, minha cunhada, minha filha de 7 anos, minha mãe, minha madrasta e eu sentada de costas para a rua. Ele passou no carro dele, foi para a vila. Voltou, entrou pelo esquiavão, e sumiu um pouquinho. Minha cunhada virou para mim e falou assim: Samara, o Fernando tá vindo a pé da beira-linha. Eu falei com ela: eu não vou olhar para poder não alarmar nada, porque senão ele vai achar que a gente tá falando dele. Nisso ele chegou nas minhas costas, pediu para mim poder levantar e ir até ele. Eu falei que eu não ia. Ele vem aqui, eu falei com ele: eu não vou. Aí ele falou assim: então você sobe lá e pega a Zoe agora. Eu falei: eu não vou pegar a Zoe é minha filha com ele. Hoje ela tem 1 ano e 9 meses. Falei com ele: eu não vou pegar a Zoe tá dormindo. Ela tá com o irmão dela lá em cima dormindo. Meu menino tem 15 anos. Pega lá, eu não vou. Nisso ele já virou para mim e falou assim: quem que é aquele ali? Quando eu olhei, era o Marquinhos. Quando eu fui falar com ele de novo, ele já tinha dado volta nas minhas costas, foi lá no Marquinhos. Nisso ele deu 3 tiros, literalmente na cabeça do Marquinhos, onde os tiros falhou, todos os 3. Ele passou e pegou a arma assim para baixo, aí a arma deu um tiro no chão. Nisso o Marquinhos já tinha corrido. Nisso ele já virou pro meu irmão e já tentou de novo ir mascando e tentando em mim. Nisso meu irmão já levantou, já jogou nele um litrão, onde ele deve estar com um corte no rosto. Foi o litrão que meu irmão acertou nele para ele afastar da gente. E eu comecei a jogar as coisas nele e tal. E aí ele viu o Marquinhos subindo, correndo. Nisso ele pegou e correu atrás do Marquinhos. Aí o Marquinhos pulou um galtão, ele pulou lá embaixo assim. E aí passou um rapaz de moto com a mochilinha de iFood. Pegou ele lá em cima no Morro Três Porteiras, deu carona para ele e foi embora. Ô, Samara, vamos só por partes aqui, que você explicou bastante rápido aqui, só para a gente entender a sequência lógica aqui dos acontecimentos. Sim. Primeiro ele passou de carro, né? Sim. Tá. Depois ele voltou a pé. Sim. Ele já voltou armado? Sim, foi nessa hora que ele já voltou atrás. Mas ele estava com a arma na mão, estava com a arma escondida? Com a arma na cintura. Foi Tá. da onde ele tirou. Pois não. Nessa época você já tinha separado dele? Sim, já estava morando com a minha mãe. Eu tava morando com sua mãe. Esse Marquinhos, que é o Marcos Vinícius, né, de Oliveira e Juvenal, que é o cunhado do seu irmão, não sei se ainda é cunhado. Sim. Você já conhecia ele nessa época? Não. Foi a primeira vez que você viu ele? Sim. Primeira vez? O Fernando suspeitou que você tinha alguma coisa com ele? Por que ele teve essa... Ele só perguntou para mim, quem que é aquele ali? Quando eu olhei que eu vi que era o Marquinhos, quando eu fui falar com ele, ele já foi atrás do Marquinhos, já poder dar tiro no Marquinhos. Entendi. Lá na delegacia, a senhora disse que tudo foi motivado por ciúmes, Sim. que ele não aceita o término, todo Sim. dia eu sofro ameaças. O Fernando me persegue, fica esperando na porta da escola da minha filha. Sim. Ela não está mais indo para aula, a gente está com medo. Ele aparece de madrugada na porta da minha casa falando que tem homem lá. Sim. Se a arma não tivesse falhado, eu estaria morta hoje ou fazendo velório do meu irmão. Sim. Minha filha estava lá, ela poderia ter sido atingida. Sim. A sua filha que estava lá era a Sofia, né? A Sofia, A Sofia. 7 anos. Ela presenciou todo esse Sim. tiro, ela passou Tudo. perto. Passou perto, tá correndo, tadinho. Correndo, Assustado? para que lado que ela ia. Até que a gente conseguiu pegar ela e jogar ela para cima para poder pegar e sair do meio da muvuca. Entendi. Então, o Fernando não aceitava esse término do relacionamento de vocês? Não. Vocês já tiveram outros problemas aqui no fórum, outros processos? Eu não quero as medidas protetivas que eu tenho com ele, contra ele. Deve ter umas 2, 3, para poder ver se ele parava, mas nunca parou. Entendi. Consta aqui da certidão de antecedentes dele que tem um processo de furto, né? Sim, roubou. E de ameaça, né? Sim, Em relação ao celular da senhora, né? sim. Como que foi esse fato? Ele teve um dia que ele chegou em casa, aí ele pegou, queria no meu celular. Eu falei com ele o primeiro celular meu que ele pegou. Vamos pro primeiro celular. Ele pegou meu celular, falou que viu uma conversa de alguém lá, querendo a senha do celular. Eu falei: a senha do meu celular você já tem, é só desbloquear. Isso ele ficou nervoso, plantou meu celular longe, com dinheiro dentro, cartão, tudo. O segundo celular foi dentro da minha casa.
Ele chegou falando que queria meu celular, eu falei que eu não ia dar para ele, porque toda vez que ele pegava um celular meu, ele quebrava. Ele pegou da minha mão, me bateu, pegou da minha mão, plantou ele no chão e quebrou. Quando ele viu que o celular não tinha quebrado, que ainda dava para mexer, ele pegou o celular e saiu. Isso tudo aí é por conta de Sim. conversas. Ele achava que tinha conversa com o homem, né? E tinha conversa. Tá. E ele sempre teve a senha do meu telefone. Entendi. O Marcos Vinícius, então, que é o cunhado do seu irmão, você nunca tinha visto ele até então? Não, não, Entendi. O Fernando, você sabe se você já conhecia o Marcos Vinícius? não sei. Mas eu creio que também não. Porque ele perguntou para mim quem que é aquele ali. Entendi. Você deu um depoimento aqui na primeira fase, perante até a juíza de direito, que a senhora falou que ele chegou muito tenso e nervoso, Sim, que a senhora ficou com muito medo, né? Que ele primeiro abordou a senhora, pediu para a senhora ir lá atrás dele com as 8. sim. Que a senhora ficou com medo, que a senhora não sabia o que ele podia fazer. Isso foi o que? Foi um instinto materno que te aconselhou a não levar a Porque do filha? jeito que ele chegou, já atrás de mim, falando comigo, pega a Zoe lá agora, vem aqui em mim agora. Falei, não, não vou pegar ela, porque ele já me batia. Se eu chegasse perto dele, ele ia fazer o quê? Que eu não tinha visto que ele estava armado até então. Sim. Uma das duas, ou ele ia pegar a Zoe, como diz, usar a Zoe contra mim, sumir com a minha filha, ou ele ia dar em mim uma coça ali mesmo. Só que bateu, eu creio que ali naquele momento ele não ia fazer isso, não. Mas ele ia fazer aquele show que ele sempre fez. Mas ele já estava armado lá, não? Já estava armado. Entendi. O Samara, Sim. só para ficar claro aqui, que consta no seu depoimento na delegacia, que ele chegou, né, e disse para a senhora, vem aqui, que a senhora respondeu, pode vir aqui, Fernando. Sim, Que ele então disse, onde está a Zoe? Que você respondeu, está lá em cima. Que ele olhou para os presentes e indagou quem era o rapaz que estava ali. Que a senhora respondeu que era o Marcos Vinícius, irmão da Luísa. O Fernando deu a volta nos presentes, se posicionou ao lado do Marcos Vinícius e Sim. disse, quem é você? O Marcos Vinícius então respondeu, eu sou o Marcos Vinícius, irmão da Luísa. Então ele puxou um revólver da cintura, apontou para Marcos Vinícius e acionou o gatilho, mas o disparo falhou. Ele então teve que dar a volta para ir lá no Marcos teve Vinícius. uma volta atrás de mim. A gente estava todo mundo sentado. Foi num domingo, todo mundo sentado. O Marcos Vinícius estava sentado também? Estava lá perto do meu irmão. Entendi. Aqui nesse momento a senhora disse que todos se levantaram assustados e Sim, que foi lançada uma garrafa na direção do Fernando. sim. E que só na sequência ele apontou a arma para o Márcio, que é seu irmão, acionou o gatilho e a arma falhou. Mas falhou. Que em seguida ele apontou a arma para a senhora, acionou o gatilho e a arma falhou de novo. Que aí todo mundo correu, né? Que vocês foram para dentro de casa. Aí a gente começou a jogar as coisas nele para ele afastar da gente e catar a Sofia. A minha cunhada tentando pegar a Sofia para poder jogar Aí a vocês Sofia. foram para dentro de casa. Fomos pra dentro de casa e chamamos a polícia. Chamaram a polícia. Que nesse momento que ele correu atrás do Marcos Vinícius, Sim. ele chegou a disparar contra o Marcos Lá em Vinícius. cima no morro ele ainda disparou. Vocês ouviram o barulho do tiro? Sim. Você falou que quando ele estava mexendo na arma, né, quando falhou os primeiros disparos, saiu um disparo na calçada? Tudo no chão. Um Entendi. disparo saiu na calçada. Na hora que ele mexeu na arma assim pro chão, aí disparou no chão. Entendi. Foi aí que a gente foi se ligar. Opa, é tiro, né? Sim. Você se recorda dele ter mirado especificamente para você e para seu irmão? Sim. A sua filha estava próxima? Estava perto do meu. Sua mãe, estava todo mundo Tava lá todo perto? mundo perto. Entendi. Ele chegou a acionar, você viu, lembra do... Sim, ele chegou a apontar assim pro meu irmão e aí parecia que não tava só tec, 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 e pontou pra mim e tec, 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 nisso a gente já, como diz outro, tentando pegar a Sofia e sair correndo com ela e tal, e jogando as coisas nele pra ele poder sair de pé da gente. Aí nisso subiu um rapaz de moto com uma mochilinha do iFood e deu carona pra ele lá em cima no morro. O rapaz parou, deu uma carona para Lá ele. em cima no morro, três porteiros. É isso que a gente não entendeu, porque ele já tava com um corte todo ensanguentado na cara, né? E ele subiu com a arma na mão. Por que que esse menino deu carona? Ninguém em sã consciência dá carona pra uma pessoa assim, não? Entendi. A senhora disse, né, também que se a arma não falhasse, eu estaria morta hoje ou fazendo velório do meu irmão. Minha filha estava lá, ela poderia ter sido atingida. Sim. Então, o momento lá que ele começou a disparar contra todo mundo lá, acionar o gatilho, né, do revólver, estava todo mundo próximo, tinha muita gente lá. Tava o Marquinho, meu irmão, minha cunhada, minha menina, minha mãe e minha madrasta. Seu irmão também, quando percebeu que ele atirou contra a cabeça do Marcos Vinícius, jogou uma garrafa nele, né? Sim. Foi nesse momento que ele tomou esse corte, né? Foi, aí o Marcos correu, ele jogou a garrafa pra ele sair de perto da gente. Sim. Ele jogou a garrafa. E nisso acertou nele. Aí foi que ele deu aquela meio desnorteada, mas aí ele viu o Marquinhos correndo. Na hora que ele viu o Marquinhos correndo, ele esticou atrás do Marquinhos.
Entendi. Aí vocês já tinham corrido Já da casa, estava todo mundo já pegando com a Sofia e saindo correndo. para dentro de casa. Pois não. Sem mais perguntas, excelência? Defesa para perguntas? Obrigado, excelência. Boa tarde, Samara. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Samara, Sim. Antes da chegada do Fernando, Sim. quanto tempo mais ou menos você estava sentado ali? Tinha mais ou menos uns 20 minutos. Não tinha muito tempo, não. Você se recorda daquele cenário? Quantas mesas tinham ali? Tinha 2 mesas. Você estava de frente para a rua? O meu irmão, minha cunhada, minha filha, minha mãe, minha madrasta e o Marquinhos, sim, eu estava de costa para a rua. E o Marcos Vinícius, ele estava isolado? Ele estava mais assim, mais assim. Como se eu estivesse ali, meu irmão, minha cunhada, minha menina, minha mãe, minha madrasta, que estava perto de mim, e eu de costas para a rua. E o seu irmão estava na sua frente. Meu irmão, minha cunhada estava na minha frente. Meu irmão estava do lado do Marquinhos. Qual que é a distância aproximada que você estava ali entre você e o Marcos Vinícius, aproximadamente? 2 mesas de bar, o Marcos Vinícius estava na ponta de uma mesa de cá e eu estava cá na outra de cá. E ele estava sentado na calçada? Todos nós na calçada. Na cadeira, né? Em volta da mesa. Aonde especificamente o Fernando ficou quando ele chegou ali próximo a vocês? Perto de mim, no caso, na hora que ele chegou. Eu estava sentada de costas, ele chegou assim, ó. Tinha um poste, a calçada, ele chegou assim. Como se fosse aqui. Sim, ficou de costas comigo e eu olhei. Estava próximo a você? Tava. E você acabou de contar aqui, você disse em delegacia, inclusive, que o Fernando chegou, tentou conversar com você, deu a volta e foi ao Marcos. Sim, tinha um carro parado nas minhas costas. Ele foi dar a volta no Carro e foi lá no Marcos. Nesse dia, né? Você estava fazendo uso do bebida alcoólica. A gente tinha acabado de sentar e pedir 1 litrão. Foi esse litrão exatamente que acertou na cara dele. E agora aqui, para a gente deixar esclarecida a ordem cronológica dos fatos, Sim. quando o Fernando abordou o Marcos Vinícius, eles chegaram a conversar alguma coisa? Ele só perguntou quem que é você. O pessoal viu isso? Só isso. Foi só isso que ele perguntou. Quem que é você? E o Marcos foi falar, sou o Marcos. Nisso ele já tirou a arma assim e já deu nem 3 tiros na cabeça. Essa forma que você retrata pra gente foi tudo muito repentino. Foi, tudo rápido. Isso foi extremamente rápido. Foi. Tá. Fazendo um juízo aqui de probabilidade, você sabe dizer quanto tempo durou essa confusão ali entre conversa com o Marcos, inicia disparo, sai correndo? Tá? Não vou saber te falar. Eu sei que deve ter sido menos uns 20 minutos. Toda essa dinâmica. Toda. Não. Ele chegou, ele foi conversar com o Marcos. Chegou bem em mim. Ah, sim, Pra gente- entendi. Ah, tá. Não, sim. Ele chegou até o Marcos, iniciou a confusão propriamente em si. Sim. Ele com o Marcos. Aí tenta disparo, tenta isso, corre. Sim. Desde ele dessa confusão com o Marcos, até o Marcos sair correndo e ele correndo atrás do Marcos. Foi de 10 minutos a 15 minutos. Minuto? Minutinho. Segundinhos. Minutos, não, perdão. É, 10 segundos. coisa isso. Ele... Tá. E aí ele chegou perto do Marcos Vinícius, você disse que só ouviu ele perguntando o nome, Sim. e ele tentou 3 disparos Sim. contra o Marcos Vinícius. Sim. Correto? Você ouviu esse disparo? Sim. Tá. Todos 3 fez tec, tec, tec. Porque o quarto disparo, que ele esfregou, deu no chão, que aí saiu. E depois desses 3 disparos contra o Marcos, e vocês, você ou seu irmão, arremessaram a garrafa contra ele, Sim. qual o momento que ele dá esse disparo acidental? Ele deu os 3 assim na cabeça do Marcos, já virou pro chão, já fez assim, já voltou. Quando voltou, o Marcos já jogou e o Marquinhos já tava correndo. O meu irmão julgou, ele afastou, nisso ele já pegou e começou a fazer assim, pro lado do meu irmão e pro meu lado. Aí ele correu pro meio da rua e fez assim, porque ele viu que o sangue tava na cara dele. Que aí que ele deu uma coisa no Marquinhos, viu o Marquinhos correndo e correu atrás. Ok. Então, de acordo com o que você está narrando para a gente hoje, ele tenta os 3 disparos, aponta para Pro você, Márcio, pra mim, seu irmão, aí você joga a garrafa nele, ele aponta para o chão para tentar. não. Ele deu 3 disparos, depois ele apontou pro chão e esfregou a arma, foi aí que saiu o tiro. Nisso o Marquinhos levantou e deve ter corrido. Porque assim, na hora ali ninguém viu nada. Eu vi o Marquinhos lá em cima no morro e ele correndo atrás. Nisso meu irmão pegou o litrão e jogou nele e acertou no rosto dele. Calma pro chão. Tava, isso. Aí ele já fez assim, já tentou coisar, e nisso ele viu o Marquinhos. Quando ele viu o Marquinhos, ele subiu correndo atrás do Marquinhos.
Você pode explicar para ele? Eu sei que foi tudo muito repentino, tá? Então a gente vamos trazer uma riqueza de detalhes. Você consegue explicar para mim como que ele tentou fazer essa Eu sei que ele esfregou na arma. Que ele pôs a mão no chão e fez assim, ó. arma no chão? Ele pôs a arma assim, virada pro chão e fez assim, tentando fazer alguma coisa, não sei o que tentou, e já voltou de novo. E aí, na hora que vocês perceberam esse disparo, vocês É levantaram? que a gente deu um alerta, quando diz, é tiro. Aí a gente já correu. E vocês perceberam esse perigo e correram? Sim, Disparou, vocês arremessaram a garrafa, correram. correu. Aí a gente catou a Sofia, tentou catar a Sofia, e ele saiu correndo atrás do Marquinhos. Disparou no chão, vocês perceberam, levantaram. Jogamos a garrafa nele e tentando correr, e o Marquinhos correu pra cima e ele atrás do Marquinhos. A reação do seu irmão foi igual a sua? De, Nesse mesmo sentido? de jogar as coisas nele? Sim. Sim. E correram. Sim. Catar a Sofia e correr. Você se recorda? Você acabou de dizer que estava correndo. Né? Você levantou, jogou a garrafa, correu. Você se recorda aonde atingiu o Marcos Vinícius? Você chegou a reparar esse detalhe? Marcos Vinícius? Ah, perdão, o Fernando. Deve ter pelo rosto afora, porque ele passou a mão no rosto e fez assim. Nisso eu já tava catando a Sofia e olhei, caí com a Sofia. Eu e minha cunhada. Deve ter acertado no rosto. Foi no rosto. Você acredita que sentou no rosto? Foi no rosto. E ele levantou a mão para. Ele fez assim com a mão e já viu. Na hora que ele viu o Marquinhos, foi aí que ele viu o Marquinhos e correu. Chegou a reparar. Ah, não reparei não, vou ser sincero. Se a lesão foi profunda. Não reparei. E aí, assim que o Fernando é atingido, creio que você tem reparado que tirar na rua, é o momento que o Marcos Vinícius Já tava correndo muito tempo, ele já tava lá em cima já. para correr. Ele já tava lá em cima já. E aqui agora, para a gente elucidar em relação ao número de disparos, Samara, Sim. o Fernando, você disse, né? O Fernando tentou 3 disparos contra o Marcos Vinícius, Todos falhou. falharam. Um foi no chão. E um depois no chão Isso, e disparou. isso. E depois disso, ele teria tentado algum disparo? Só ficou tec-tec. Lá em cima no morro, ele deu mais um que saiu. Que deu o barulho assim. Você ouviu um disparo? Lá em cima no morro. Se antes lá em cima não. Ele subiu correndo. Nisso ele só disparou lá em cima. Ele com certeza, eu não vou poder te falar que foi no Marquinhos na hora que o Marquinhos pulou lá embaixo, porque eu não vi. Eu escutei. Não, tudo bem. Entendeu? Então, 3 em direção do. Marquinhos, 3 falhou. Um no chão pegou e os outros ficou tec-tec-tec e o outro disparou lá em cima. Esses outros. Ficou tec-tec, foi do mesmo jeito na hora que ele foi atirar na cabeça do Marquinhos. Ficou tec-tec-tec, parecia que tava falhando, não sei. Então seria. Sei lá, falhando a arma, alguma coisa assim. 3 disparos na cabeça do Marquinhos, falhou. Aí ele só atirou, não vou te falar, não sei quantos, eu sei que lá em cima ele atirou que saiu. E você disse que ele teria supostamente atirado contra vocês. Sim, Quantos disparos ele teria tentado? eu não vou saber te responder isso, porque na hora, naquela muvuca toda ali, o negócio também era minha filha. E. Você não vai saber precisar, né? Não. Aí o Marcos, ele correu, o Fernando foi atrás dele. Sim. Você viu até onde ele foi atrás dele? Você conseguiu visualizar? Subi no morro, o Marquinhos pulou. Nisso, igual eu falei, veio a moto e deu pra ele uma carona. Ele subiu na moto e foi embora. Você viu toda a percepção? Não, eu catei a Sofia e olhei. Na hora que eu olhei a moto, tava pegando ele lá em cima no morro. Com a mochilinha de iFood ainda. E como você viu ele pegando essa carona? Na hora que eu olhei lá em cima no morro, ele tava subindo na moto. De onde você ouviu? Cá debaixo da rua. Olhei, porque eu tava catando a Sofia, correndo, e ele tava pegando a moto. Você entrou pra dentro da residência? Não, não entrei pra dentro da residência. Na hora que a gente tava na calçada, que eu tava pegando a Sofia, ele subiu e a gente tava subindo, que minha casa era do lado, assim, a gente morava em cima do mercado. E a gente tava na calçada do mercado. Comigo o que você disse. Eu disparo. Toda a confusão. Toda a Corre confusão. Marcos, corre Fernando. Você pegou todo mundo e entrou. Peguei a Sofia, com todo mundo entrando. Foi na hora que eu virei a esquina que a gente olhou, o Fernando já tava pegando a carona lá em cima. Porque na hora de pegar todo mundo, tava faltando um. Cadê esse um?
que era o Marquinhos. Então vocês estavam um longo período ali. Não, a gente saiu correndo mesmo, a gente só olhou, porque, como dizer, tava com a arma na mão. Ele podia muito bem ter chegado lá em cima e voltado correndo de novo, e aí? Por isso que a gente olhou. Da janela da sua casa, Não estava na janela da minha casa, estava ainda do lado de fora. da sua casa, teria visão lá para a rua? Só se eu tivesse subido e chegado cá na sacada. Teria visão lá para cima. Aí eu veria lá em cima. Mas só se eu tivesse corrido mesmo, subido a escada e chegado cá na sacada. O Fernando estava todo momento atrás do Marcos. Todo momento atrás do Marcos, ele subiu correndo atrás do Marcos. Isso passou o rapaz e pegou ele de moto. Estou satisfeito, Samara. Obrigado. Alguma pergunta para o senhor jurado, senhoras? Não? Pode pausar. Sim, Marcos Vinícius de Oliveira Juvenal. Perfeito. Eu pedi para o senhor falar o nome completo. Ok. O doutor promotor está com a palavra para perguntas. Bom dia, Marcos. Bom dia. Ô, Marcos, em relação a esse fato que ocorreu no dia 3 de novembro de 2024, aí por volta das 2h30, 3 horas da tarde, né, lá na rua Magaton, Sim, consta aqui que o senhor foi vítima de uma tentativa de homicídio. Você consegue relatar para nós o que aconteceu? Você se recorda? sim, recordo. Posso? Pode falar. Olha, eu desci da minha casa porque a minha filhada, que é minha irmã, certo? Me chamou para descer lá embaixo. Aí o que eu fiz? Eu já tinha que descer para me comprar uma pinga para minha mãe. Aí eu cheguei lá, já estava já a irmã do Márcio lá. Mas aí eu nem assim conhecia, não tenho nada com ela. Aí esse ex, o marido dela, não sei, chegou conversando com ela. Aí depois ele virou pro meu lado e veio na minha direção. Pegou e falou comigo, quem é você? Aí eu falei assim, sou o Marcos. Aí ele, você mora onde? Eu falei assim, eu cheguei de Cataguases tem pouco tempo. Aí o que ele pegou e fez? Aí ele já sacou do revólver e puxou 3 vezes que mascou quando eu estava sentado. Aí eu levantei e corri. Aí quando eu corri, aí sim saiu mais 2 na minha direção. Entendi. Quando ele apontou essa arma para você estava Eu sentado? estava sentado. Foi uma coisa repentina, de uma hora para outra? Da hora para outra. Ele só chegou e Perguntou quem você era e já E disparou. perguntou quem que eu era, nem me deu assim a palavra, nem Sim, poder sim. explicar quem que eu era, nem Sim. nada. Aí ele pegou e já puxou o revólver e começou. E nisso aí você correu. Isso aí eu corri. Entendi. E ele foi correndo atrás de você? Ele ainda chegou a correr atrás de mim ainda. Aí que saiu 2 disparos que saiu. Mas aí eu já tava numa distância bem longe. Aí já. não te acertou esse Não. disparo, ele errou o tiro. Errou, eu tive que pular ainda na altura ainda. Entendi. Ô, Marcos, você conhecia a Samara? Não, isso por Deus do céu, não conhecia ela, momento nenhum. Entendi. Lá na delegacia, o senhor disse que a gente estava sentado lá e esse rapaz, que é o ex da irmã do Márcio, chegou. Isso. Perguntou quem eu era. Na hora que eu fui falar, ele puxou um revólver e pô. Apertou o gatilho 3 vezes, mas a arma falhou. Eu ia morrer sem saber o motivo. Você estava lá assim, de gaiato no navio. Você não... Isso, sem saber de nada, nem sabia que ele era marido dela, sim, porque eu nem conhecia ela mesmo, assim, também, eu conheço o Márcio e a minha filhada só. Entendi. Ele chegou a apontar a arma antes para você, falando que ia te matar? Não, só chegou e Foi já... instantâneo. Chegou e me perguntou quem que eu era e já puxou o revólver. Entendi. Nisso aí, consta que o Márcio, né, quando os disparos falharam, ele deu uma garrafada, né? Olha, Numa- isso sim, mas eu já estava em... Entendi. É porque no juízo aqui, na primeira fase aqui do procedimento, você deu um depoimento, falou que você levantou para correr. Quando você viu, voltou para trás assim, deu uma olhada rápida, você viu ele apontando a arma pro Márcio. Sim, E uma criança correndo. foi a Sofia, uma menina desse tamanho assim, ó. Então Porque depois foi um que reflexo que eu tive. se for olhar para trás, você viu ele apontando a arma pro Márcio. Isso aí, caí nisso depois que ele correu atrás de mim. E essa criança tava lá, passou perto? Tava também. Passou perto. Entendi. Na Samara, você não viu ele apontando a arma, não, né? Foi o reflexo, quando você olhou, já tava no Márcio, você já espichou. Isso aí. Aí eu corri. Entendi. Você falou que ele chegou a tentar depois te dar mais 2 tiros. Então foram esses 3 que falharam e 2 lá em cima do morro, né? 2, porque 2 saiu. Entendi. Esse não pegou. Não, aí eu pulei o muro pro lado de baixo da rua. Entendi. Você falou, eu tive que pular um barranco para fugir dele. Isso. Eu machuquei o pé e a mão. Eu ia morrer sem motivo nenhum. Se caso não pegasse algum tiro, você não tava nem. Não, eu nem ia saber. Ué.
Pois não, e depois que o senhor ficou sabendo que ele era o ex da irmã do Márcio, Isso aí. você apurou as notícias lá? Entendi. Isso foi no mesmo dia, né? Que aí conduziu nós até lá no hospital, entendeu? Eu tive que ir para o hospital. Entendi. É, Em relação ao Márcio, depois você chegou a conversar com ele? Depois desse fato, quando a polícia chegou para atender a ocorrência lá, Sim, ele que me acompanhou eu até no hospital, ele te Márcio. acompanhou. Foi. Ele chegou a falar alguma coisa para você? Não, só falou comigo, só ele era o meu cunhado, entendeu? E eu nunca esperava ele fazer isso, ainda mais com uma pessoa que nem conhece ele. Ele disse que eu nunca esperava que ele ia fazer isso. Isso aí. Entendi. Consta que ele passou de carro lá 2 vezes, mas você nem conhecia ele nessa. Não, eu nem. Já mandou alguma mensagem para ele ameaçando Também ele? não. Não? Não, eu nem conheço ele. Pois não. Depoimento que o senhor deu na delegacia, o senhor lembra de ter ido lá? Lembra, né? Um pouco, sim. Pois não. Então, o senhor falou que quando virou no reflexo, viu ele apontando o revólver para o Márcio, uma Sim. criança passando. Sim, que é a Sofia. Entendi. E ouviu o barulho do tec-tec também? Sim, senhor. Na hora. Aí vocês correu. Eu corri demais, porque senão hoje não tava aqui. Entendi. Sem mais perguntas, excelência? Defesa com a palavra. Boa tarde, foi Marcos Boa Vinícius. tarde. Ô, Marcos, antes da chegada do Fernando aqui no local, quanto tempo vocês estavam sentados aqui? Há uns 5 minutos só. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Você se recorda do cenário? As mesas, a disposição do pessoal? Olha, isso me pegou. Tinham mesas? Tinham 2 mesas. Estavam sentados a Samara, A Samara, a mãe dela, o Márcio e eu e a minha afilhada no canto de cá, a Samara e a mãe dela do lado de cá, do outro lado da mesa. você estava sentado, vamos dizer assim, olhando de frente para o supermercado, você estava sentado à esquerda na calçada, Isso aí. Tava de costas pro supermercado, assim. frente para a rua. Isso. E nesse dia vocês estavam ingerindo bebida alcoólica? Olha, eu ia começar a beber, não vou mentir, eu ia começar a beber. Disso sim, com certeza, eu iria. Mas acaba que nem deu tempo. Você descreveu aqui, você não descreveu tão fielmente porque você correu. Mas você descreveu um pouco da dinâmica para a gente, falou que foi tudo muito repentino. Toda essa confusão foi muito rápida, o senhor confirma? Confirmo. A gente buscando aqui fazer um juízo de estimativa, você sabe dizer, desde quando o Márcio foi até o senhor, começou 3 vezes disparos, correu todo mundo, quanto tempo ali aproximadamente durou tudo isso? Ah, não recordo. Isso aí eu não posso, que eu não recordo. Só sei que foi muito rápido, porque a minha ação foi muito rápida também. Eu tive que correr, que senão eu iria morrer, né? Não, com certeza. Mas a gente pode chutar ali, se o senhor puder confirmar, também, os 15 segundos. Olha, eu não posso confirmar, porque realmente, né? E você se recorda se naquela composição no local ali havia algum veículo estacionado ali? Tinha carro na nossa frente. Aí o Fernando chegou, né? Foi com você na rua, aconteceu. E quantos disparos efetivamente ele tentou? Olha, ele me deu 3 disparos, mascou, quando eu estava sentado. Eu levantei, corri. Quando eu corri, aí, quando eu já estava já numa distância longe, saiu 2. Aí que saiu 2 disparos. Agora a gente está voltando. Ele deu os 3 disparos. O que aconteceu logo? Você já correu de imediato? Já corri, pô, assim que eu olhei para trás. Só olhei para trás e já estava apontando o revólver já, entendeu? Pro lado do Márcio, e aí daí para frente, Perguntou ao senhor. Ele chegou, 3 disparos. 3 disparos. A partir daí o senhor começou a correr? Comecei a correr. Visualizou mais alguma coisa? Não, eu só joguei a mesa pro alto e vi ele sim apontando a arma pro lado do Márcio, certo? E a Sofia passou na hora. Mas então, o senhor viu se alguém jogou uma garrafa nele? E isso eu não posso te dizer. O senhor viu se teve algum disparo acidental no local? Também não, só vi na minha direção. Na minha direção saiu. Na minha direção saiu. E na direção do Márcio também eu vi ele apontando. O senhor saiu correndo. Saí correndo. Quando eu olhei para trás para ver se ele estava vindo, ele estava realmente apontando o revólver pro Márcio. Na beirada da calçada ou o senhor deu a Não, passei do lado do carro, entre a mesa e o carro.
O senhor correu em disparada. Em disparada. Vamos mostrar aqui. Ô, E em qual momento o senhor efetivamente conseguiu parar, olhar para trás e dizer, assim que eu levantei, joguei a mesa pro alto. Aí eu olhei para ver se ele tava vindo atrás de mim. Aí ele tava apontando a arma pro lado do Márcio. entendi. Então, ele, ele Isso aí. levantou, aí ele teria apontado para o lado. Isso aí. Foi exatamente isso. É... Bom, eu vou fazer um questionamento para o senhor aqui. Em delegacia, o senhor até se confirmou que o senhor perguntou, foi perguntado para o senhor se o senhor ouviu 2 tiros e perguntado se o senhor viu ele disparando contra o Márcio. O senhor falou categoricamente que não tem falado. Eu vi a hora que eu levantei, assim que eu levantei. E isso foi falado, sim. No... O depoimento em delegacia. Não, eu só falo, eu só tô dizendo que o que eu vi. O que eu vi realmente foi isso. Vamos agora à perseguição que houve. A gente superou, de acordo com o senhor. Levantou todo mundo, e já nesse momento ele apontou para o Márcio e saiu correndo atrás do senhor. Isso aí. E nessa perseguição, ele estava assim, exaltado atrás Tava, do e tava muito, muito acelerado, correndo muito atrás de mim. o senhor também da minha E eu também tava correndo demais. Ele chegou a ficar próximo do senhor? Sim. Assim, no momento que chegou. Aí depois, e isso aí, quando ele chegou. Aí quando eu tava já na distância bem longe, sim, muito, muito pouco mesmo, entendeu? Porque quando eu pulei, ele ainda chegou de cima do muro ainda para poder. Tentou disparar. Isso aí. E ele foi correndo e ele tentou de acordo com o senhor está dizendo, o senhor corrido, por favor. Ele foi correndo e disparar atrás do senhor próximo Isso. Eu tava um poste de distância dele. E aí ele tentou um Aí disparo. ele tentou um disparo que saiu. Não, aí saiu, mas não me pegou. Você foi Isso aí. Aí lá em cima, ele tentou de novo. o senhor subiu ali naquela rua, sentido principal. Isso, Aquela rua principal. exatamente. Foi aproximadamente até o meio daquela avenida principal ali. Eu fui até no final da cerca de uma cerca de tela e me joguei lá embaixo. E aí o senhor pulou. Pulei lá embaixo. Se fosse uma escadaria, né? Alguma coisa. É um barranco, né? Aí o senhor pulou e aí Isso aí. ele desistiu. Aí quando eu caí no chão, eu vi ele por cima da grade, ele olhando para baixo para ver se eu tava ali ainda, mas só que eu já tava chegando pertinho da cerca da rua de baixo. Então, assim, a gente buscando fazer ali um juízo de números de disparos. Ele tentou 3 com o senhor, No caso foram 5, né? 5. Porque 3 mascou e 2 saiu. Esse foi os únicos disparos que o senhor ouviu. O senhor não ouviu mais nenhum disparo para isso. Perfeito. Marcos e Marcos parece outra toda que eu vou. Márcio, eu agradeço por tudo com o senhor. Não precisa explicar. Obrigado, excelência. Algum questionamento da parte do senhor jurado, senhoras? Não? Pode pausar. Senhor Márcio, bom dia. Nome completo. Bom do dia. senhor? Márcio Gabriel Miranda. Ok, doutor promotor, desculpa. O Ministério Público dispensou a defesa com a palavra para perguntas. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Márcio. Bom dia ainda, né? Bom dia, bom dia. A gente já está aqui no boa tarde. Porque a gente tá Eu entendo, eu assim, entendo. Bom dia, Márcio. Bom dia. Márcio, antes da chegada do Fernando ali, primeiro, você pode narrar para a gente o que aconteceu nesse dia? Você se recorda? Olha, a gente estava num momento de lazer, em frente ao apartamento onde nós morávamos. O senhor Fernando chegou de forma inusitada, a pé, pelas costas, assim, pelo lado da rua, né? Foi primeiro conversar com a minha irmã. Ficou um tempinho ali conversando com a minha irmã, depois fez a situação de sair de perto dela e ir na reta do Marcos. E foi onde que ele tentou, né? Cometeu o que ele não cometeu. Ele chega primeiro,
conversa com a minha irmã, ficou um tempinho ali conversando com ela, depois direcionou na reta do Marcos e tentou fazer. Foi essa dinâmica lá em cima? Marco, confusão, garrafada, pode narrar pra gente. Sim, posso. Ele perguntou ao Marcos quem que era ele, onde que ele morava. Em seguida, puxou o revólver, mascou as 3 na cara do Marcos. O Marcos correu. A única reação que eu tive foi levantar e tampar o que tinha para tampar, o litrão, em cima da mesa. E nessa situação aí, a gente começou a tampar litrão, começou a tampar copo, para tentar apartar um pouco. O Marcos já tinha corrido, já estava começando a subir o morro correndo. Na situação ali que a arma machucou várias vezes, ele tentou correr atrás do Marcos para tentar fazer os disparos, passou na nossa frente ali na calçada. Não posso ter certeza se foi 2 ou 3 disparos que ele efetuou para a nossa reta, de quem estava na calçada ali, no caso. E logo em seguida correu atrás do Marcos, até onde o Marcos foi, na parte de cima do morro, numa cerca lá, e pulou lá embaixo. Então, vamos cronologizar isso. Antes dele chegar ao local com vocês, quanto tempo vocês estavam ali aproximadamente? Ah, já tinha algumas, talvez horas que nós já estava ali. Você consegue me aproximar algumas horas? 2, 3? Não, não chegou a ter isso tudo, não. Devia ter 1h30, mais ou menos, beirando 2 horas que a gente estava ali. Porque antes disso, a gente estava em outra parte da calçada e não estavam todos presentes no momento ainda. Por enquanto só estava eu, o Marcos e a minha mulher. Depois desceu o resto do pessoal e a gente mudou para o outro lado da calçada. Tá. O cenário. Haviam 2 mesas. Vocês estavam sentados nela. Eu acho que eram só 2 mesas, sim. E aí estava uma. Estou te perguntando Sim. se estou à vontade para escrever. Tá? Sim, Uma mesa sentada do senhor, outra mesa sentada a irmã do senhor de costas, essa mesa. E do outro lado, o Juvenal, o Marcos Vinícius Juvenal. não. Sentado na calçada. Eu estava na mesma posição que eu estou, de costas para o mercado, a mesa na frente. Do meu lado estava minha mulher e ele estava aqui. Certo? Aí na outra mesa estava minha irmã, minha mãe, a Jo, e no caso, minha sobrinha, Sophie. Isso. O Marcos Vinícius estava O Marcos estava aqui ao meu lado e a minha esposa aqui. sentado Uma mesa, isso. Estava na calçada, né? Não, na cadeira. A gente pegou as mesas, as cadeiras do bar e montamos ali, em cima da calçada, onde a gente tinha costume. E aí o Marcos chega e ele dá a volta. O Fernando chega e ele dá a volta. Após Você conversa. se tinha um carro estacionado. Tinha. Estava estacionado ali. Ali no misto, na beirada do meu filho. Ao longo dessas 1h30 aproximadamente que você narrou, vocês estavam fazendo consumo de bebida alcoólica. Sim, Você se lembra que, não sei se você acompanhou, né? O Fernando, quando ele abordou o Marcos Vinícius, chegou a conversar algo com ele. fez algumas perguntas, perguntou quem era ele, onde que ele morava, somente isso que eu me recordo. Aí você escreveu toda essa dinâmica e foi tudo muito repentino. Foi tudo muito rápido, né? A situação ali. Foi bem rápido. E a gente buscando aqui aproximar, aproximadamente, quanto tempo, desde que ele foi até o pedal, iniciou toda a confusão, disparo, garrafado e tudo, saiu correndo. Quanto tempo aproximadamente você poderia dizer para a gente que durou isso? Aproximadamente menos do que 5 minutos. Minutos. Não, eu digo assim, ele foi até o Juvenal, tentou Sim. disparar, joga a garrafa, sai correndo. Essa situação foi muito rápido, foi menos de... 20 segundos. Ah, foi muito rápido. Tipo assim, até o momento... Porque eu, de final, eu ainda subi o morro correndo. Correndo atrás, porque na hora do desespero eu não sabia o que fazer. Então eu posso dizer que durou isso mesmo. 1 minuto, 2 minutos, a situação toda ali. Foi Aí, bem rápido. Se você contando, você ainda vai ter ainda, né? Sim, sim. E se a gente delimitar só aquela confusão dos tiros, Não, se for tirar aí, a gente pode supor que o senhor 20 segundos, 30 segundos, até menos. até menos. Perfeito. Tá. E agora voltando aqui para a situação propriamente em si, que o senhor disse.
O Fernando chega até o Marcos Vinícius, aponta para ele e tenta 3 disparos. Isso. De acordo com o que o senhor disse, vocês perceberam essa situação, jogaram, levantou e começou a jogar a garrafa nele. Correto? De primeira situação, eu fui o primeiro Sim. a ter essa reação. Sim. Porque no momento ali todo mundo levantou, mas meio que não tinha como ninguém fazer nada. Depois que o Marcos correu, aí essa foi minha única reação. Vocês jogaram a garrafa nele. Isso. E depois ele teria supostamente mexido na arma, né? Tentado arrumar a arma, de acordo com o que você disse. Sim. Tá. E depois, como que foi essa dinâmica de terem apontado para vocês? Ele foi ao meio da rua, Ele estava no meio da rua. aí ele tentou correr, parou e apontou para vocês. Ele, a partir do momento que eu acertei o litrão nele, ele meio que, posso dizer que ele meio deu uma cambaleada, correu para o meio da rua, na situação ali de tentar desemperrar a arma, talvez, não sei. E na situação, antes dele correr atrás do Marcos, morra acima, ele teria apontado para, não vou falar para mim específico, para minha mãe e para minha irmã, ele apontou para quem estava na calçada. E nesse momento, eu não me lembro se foi 2 ou 3 disparos que saíram, antes dele iniciar a corrida atrás do Marcos, morra acima. Ele tentou contra a vida e ele apontou, com a sua narrativa, ele apontou para vocês, correu atrás do Juvenal. Vou falar Sim. com- Sim. Vocês permaneceram no local, qual foi a reação de vocês depois disso? Enquanto ele corria, o Marcos, o Juvenal, a gente mal já via ele, né? Que ele já estava no meio do morro. Mas depois que o Fernando começou a correr atrás do Marcos, eu tive a minha reação de correr atrás também para tentar fazer alguma coisa. Você chegou a ver, porque foi, de acordo com você, você foi o primeiro a arremessar a garrafa nele. Sim. Você chegou a ver a profundidade do ferimento que causou na cabeça do Fernando? Não, o sangue escorreu, mas a Muito sangue. profundidade não dava para ver. Mas tinha muito sangue. Tinha. Você se lembra se ele chegou a levantar a mão na cabeça, assim, olhar? Sim, no momento passou a mão em cima. Agora eu vou fazer uma pergunta objetiva, você só me responda assim ou não. Ele apontou a arma especificamente para sua irmã? Não, Ele apontou a arma especificamente para você? não. Vamos, agora, para a gente entender o número de disparos. O senhor disse que ele dava 3 no sentido do Juvenal. Sim, Ele aponta em direções alheias e tenta mais 2 ou 3. sim, Um disparo acidental no chão sim. e depois correndo atrás do Marcos. Quantos disparos aproximadamente? Eu posso dizer que foram mais uns 3 disparos, mais ou menos. Perfeito. Então, o senhor disse que ele deu 3 contra o Juvenal, mais 3 ou 4 em direções alheias, um no chão e depois mais 3 ou 4 correndo atrás Sim, do Marcos. que foi a hora realmente que a arma começou a disparar. O senhor chegou o senhor foi atrás, né? O senhor viu ele acompanhando, ele perseguindo ali o Marcos no início. Sim, Você viu toda a perseguição? sim. E você chegou a ver onde o Fernando pegou essa carona? No alto do morro com o motoboy. Lá no final, ali a gente pode dizer Antes da curvinha da B. Michele. próximo da rotatória. Não, um pouco antes, um pouco antes, um pouco antes. E ele estava o tempo todo atrás do Juvenal. Sim. O senhor conseguiu ver o Juvenal Pulando a cerca. alto, Sim, aí ele desistiu e sim. foi embora. Sim. Bom dia. O senhor disse agora para mim que você viu até o momento que o Vinícius, né, pulou, enfim, e você também estava atrás, estava observando tudo. Sim,
E você pode dizer para mim, então, para eu entender como que você, que depois do que aconteceu, você foi tentar ajudar o Vinícius. Sim, Ok, você estava atrás. sim, Então a gente pode dizer que estava o Vinícius, o Fernando atrás dele e o senhor logo atrás do Fernando. sim. Entendi. Então, se o Fernando ali, em qualquer momento, ele quisesse virar e apontar para o senhor, ele tinha essa possibilidade. Sim. Muito bem. Doutor promotor? Tem. Bom dia, Márcio. Bom dia. Ô, Márcio, só essa última pergunta que a doutora te perguntou, se ele quisesse voltar e atirar em você, mas ele estava perseguindo o Marcos. Sim. O Marcos já tinha conseguido fugir? O momento que ele pulou a cerca, sim. Algum momento ele virou para trás e te viu? O Marcos? Não, o Fernando. Não. Nesse momento que você foi atrás dele, em nenhum momento ele virou para trás e te viu, não. Ótimo, então. Quem que é esse motoqueiro que passou lá? Esse motoboy, Ele chegou a abordar o motoqueiro, o motoboy passou, ele já sentou, ele tentou render o motoqueiro. olha, a situação até parece que era combinada. Porque Parece que era combinado. a situação até parece que era combinada. É. Porque na minha Passar um confiança, motoqueiro e parar para alguém armado, né? armado e cheio de sangue. É. É meio estranho. Ô, Márcio, só para a gente entender, só vou perguntar também bem objetivamente. O senhor falou que o doutor te perguntou, ele não apontou a arma para você. Você falou que ele apontou a arma para a calçada. Para quem estava? Você estava na calçada? Estava. Sua irmã estava na calçada? Estava. Mas quem estava na calçada? Minha mãe, a Jo, colega da minha mãe, minha Então tinha sobrinha várias pessoas. e minha esposa. Então, assim, em tese, tinham vítimas potenciais ali, ó, Sim. várias. Pois não. Nesse momento que ele apontou para a calçada, você ouviu o tlec-tlec? Arma mascando? Escutei Sim. um disparo pro chão. Sim. Então, na calçada, objetivamente, o senhor estava na calçada. Estava. Ele apontou para a calçada e atirou. Sim, A sua irmã estava na calçada. Sim. Ele apontou para a calçada e atirou. sim. Tá. Consta aqui o que o senhor falou lá na delegacia, senhor, mas antes, durante o sumário de culpa, a doutora te perguntou, me chamou bastante atenção, que o senhor falou que viu ele passando 2 vezes de carro, já ficou atento, né? Sim, Porque ele voltou a pé. E já foi abordar sua irmã, estava um clima de tensão muito grande. Você falou que ele estava com ódio, inexplicável, um ciúme obcecado. Essa tensão era por parte dele com a sua irmã ou sua irmã também estava nervosa, estava brava com ele? eu acho que mais a situação da minha irmã era medo. Sua irmã estava com medo. Sim, Entendi. O Fernando tem histórico de violência com a sua irmã? bastante. Bastante. Ele era bastante ciumento, obsessivo? Sim, Sim. Você deu um depoimento na polícia que o senhor disse que não aceita o término da relação que ele teve com a sua irmã e que a persegue com ciúme de forma obcecada. Que o senhor já presenciou por várias vezes o Fernando na porta da casa de sua mãe, incomodando e ameaçando sua irmã. Que o Fernando, às vezes, incomodava a família de madrugada, exigindo ver o homem que estaria lá. sim. Ele simplesmente cismava, tem um homem aí dentro, e ia lá molar vocês. Sim. O Marcos Vinícius tinha alguma relação com sua irmã? Marquinhos? Nunca chegou a conhecer minha irmã. A primeira vez que ela ouviu foi lá no dia. Aquele dia. Foi aquele dia. Foi a primeira vez que eles estiveram juntos. Sim, Você sabe, ele é cunhado de seu, né? O Marcos Vinícius, né? Ele tem relação com o Fernando? Ele já conhecia o Fernando antes desse fato? Não? nada. Nada. Só para a gente entender aqui também, voltar na parte da garrafada. Ele estava estressado com a sua irmã. Você chegou a ouvir a conversa dele com a sua irmã? Muito pouco. Chegou pouco a ouvir, né? O que ele chegou a falar com o Marcos Vinícius? Perguntou quem era ele e onde que ele morava. O senhor disse lá na delegacia que ele falou assim: quem é você, doidão? Em tom de afronta. Foi isso mesmo? Que nesse momento ele disparou. Ele estava já com a arma em punho quando ele foi atrás do Marcos ou sacou lá na hora? Sacou na hora. Entendi. Foi uma coisa então repentina. Foi muito rápido. Entendi. O Marcos provocou ele em algum momento nesse dia? Não, A sua irmã provocou ele nesse dia? Alguém chegou a fazer algum tipo de ultraje com ele nesse dia? não. Não? O senhor disse que depois, né, que ele deu o tiro por 3 vezes que falhou, vocês, por reação, né, você disse, começaram a jogar garrafa. E que então ele apontou a arma para o senhor, né? O senhor disse que foi para a calçada, né? Que vocês estavam todo mundo, inclusive o senhor e a sua irmã na calçada, né? Não foi aleatório, né? Ele apontou para as pessoas a calçada, né? Sim. Tá. E que nesse momento a sua sobrinha passou na frente, a Sofia. E que a arma falhou de novo. Se a bala saísse, podia ter pegado nela. Então ele gerou perigo para uma quantidade grande de pessoas ali. Para quem estava lá no momento. Entendi. A sua sobrinha era criança? Sim.
Entendi. Aí você consta aqui que na hora que falhou, de novo, vocês estavam perto da calçada, vocês correram para dentro de casa no susto. Quem correu foi minha sobrinha, minha O irmã. pessoal refugiou, aí ele partiu atrás do Marquinhos, você foi bem atrás dele. Sim. Então, nesse momento que ele partiu atrás do Marquinhos até o barranco, Três Porteiras, né? Mesmo Três Porteiras. Esse momento que ele partiu no Três Porteiras ali no Vila Casal, né? Sim. Para pegar o Marquinhos. Em nenhum momento ele virou e te viu, não. Não. Em nenhum momento ele notou sua presença ali. Não. Tá bom. Sem mais perguntas, doutor? Um esclarecimento para o senhor jurado, senhoras? Não, pode pausar. Bom dia, senhora policial. Nome Bom dia. completo, por favor. Araci Ribeiro Pacheco. Senhora, assim, em relação ao réu desse processo, o senhor Fernando de Souza Costa, a senhora possui algum parentesco, amizade íntima ou inimizade com ele? Não, senhor. Senhora, assim, a partir de agora compromissada a dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. Sim, senhor. Doutor advogado, toca a palavra. Bom dia. Assim, foi a senhora que foi a responsável por efetuar agora? Sim, senhor. Fazia parte da equipe. Você se lembra onde ele foi preso? Na casa da mãe dele. Ele resistiu à prisão? Negativo. Como que foi essa prisão? A senhora pode ver aqui pra gente, por favor? A gente recebeu a informação, né? O fato foi ocorrido durante a noite, durante a madrugada. A gente entrou de serviço e recebeu a informação que ele poderia estar no local. A gente deslocou, chamou na residência, fomos prontamente atendidos pela mãe. Perguntamos se ele se encontrava no local, ela falou que sim, e ele já se apresentou na porta da sala. Ele espontaneamente se entregou para a senhora. Sim, sim. A senhora se recorda, porque você foi entrevistado, correto? Sim. De uma maneira perguntada. Sim, O que sim. aconteceu? Uhum. A senhora se recorda a versão que ele tinha apresentado para vocês? Sim, que tinha discutido, tinha tido um problema eu não recordo se foi pela noite ou pela madrugada, acho que num bar, e tinha relação com a ex dele, a ex e com o atual namorado, que ele tinha ido realmente lá atrás do rapaz que estava ameaçando via WhatsApp celular. E aí que ele foi lá para resolver com o rapaz, mas que em momento nenhum ele se direcionou. Acho que lá tinha um parente dela, e não direcionou nem para ela e nem para esse parente dela que estava no local, não. Que o fato em si foi com o atual namorado, no caso. Então, ele confessou espontaneamente para a senhora que ele, de fato, tentou contra a vida que ele Do disse ser o rapaz. ex-namorado da vítima. Do atual, no caso, né? Ele seria o ex. Ele negou fielmente com relação a Samara, que é a vítima, o irmão dela, ou qualquer Sim, senhor. familiar. Uhum. A senhora se recorda desse ferido? Se ele estava ferido? Sim, estava ferido. Era algo explícito, Sim. profundo? Não me recordo detalhes. Eu sei que a gente deslocou com ele até o hospital para fazer o curativo e tal. E a médica optou até para não fazer a sutura, porque já tinha passado um determinado número de horas, e aí não poderia mais fazer a sutura. Bom, eu sei que a senhora não é perita, eu sei que a senhora é policial, mas do seu ponto de vista, a senhora viu, era uma machucado grave? Era um corte no rosto. Aí eu não lembro, doutor, sinceramente. Eu sei que a senhora não participou lá da prisão, da ocorrência no local, Uhum. mas as outras equipes comentaram de outras diligências, tentar encontrar, por exemplo, armas, tentar encontrar pessoas deflagradas, algum rastro dentro do chão. Não me recordo. Foi acionado perícia para ir ao local fazer levantamento? Aí eu não sei te informar, doutor, porque, igual eu falei, a gente assumiu o turno e já recebeu a informação e já deslocou direto à residência, né? Houve apreensão de algum material do crime? A senhora, Pela minha equipe no local, não, a equipe defensora da senhora? não lembro. Doutor promotor. Bom dia, Araci. Bom dia, doutor. Horácio, só para também, sei que a senhora não é perita e nem médica, né? Mas também, aproveitando o ensejo do doutor, a médica liberou ele com um ferimento grave?
Ela fez, né, a limpeza e tal, o curativo, e disse que não, já tinha passado, né, um tempo, o fato foi na noite, na madrugada, e que aí não dava mais para fazer a sutura. Não precisou hospitalizar, então, não. Não, não. Não teve gravidade, assim, concreta, então, o ferimento. É, Tá. Horácio, a senhora falou aí que ele se entregou. Consta aqui dos redes, né, que vocês pegaram, né, a ocorrência em andamento e durante diligências ininterruptas, né, o fato foi às 3 da tarde. A prisão dele, você se recorda qual o horário? Foi no outro dia. né? Então, quer dizer, foi quase 24 horas, né? Alguma outra guarnição, você sabe se foi lá na casa dele antes? Não sei, eu sei que, né, ficou o rastreamento ininterrupto. Agora, se chegaram aí no local onde a gente encontrou ele, não sei. Entendi. Vocês foram nesse local, ele que chamou a polícia para ir lá ou vocês receberam alguma informação para ir? A gente recebeu informação. Tá, então não foi ele que se entregou, né? Vocês foram atrás dele. Sim, é. Tá. No momento que ele estava na casa da mãe dele, ele estava acompanhado de advogado? Sim, senhor. Estava acompanhado de advogado já nesse momento, né? Sim, a advogada já se encontrava na sala da residência. Ah, entendi. Aí quando ele deu essa versão, né, que só tentou matar o Marcos, que não ia tentar fazer nada contra a mulher ou contra a cunhada, ele já estava acompanhado do advogado. Sim, senhor. Já estava, né? Sem mais perguntas, doutor. Esclarecimento, pode, senhor jurado, senhoras? Não, pode pausar. Muito obrigado. Senhor Fernando, bom dia. Bom dia. Esse é o interrogatório do senhor, ele se divide em duas partes. Primeiro farei perguntas sobre o senhor e depois perguntas relacionadas aos fatos do processo. Caso o senhor queira, o senhor pode permanecer em silêncio, é um direito que o senhor tem. Sim, senhor. Confirmando aqui primeiramente os dados do senhor, Fernando de Souza Costa, brasileiro, nascido dia 5 de junho de 92, filho de Maria Luísa de Souza, residente na rua Giovanni Biscotto, 94, bairro Industrial, em Ubá. Estão corretos esses dados? Sim, correto. Profissão do senhor? Gecia. O senhor possui filhos menores de idade? Sim, eu sou 4 filhos, 3 em Cataguases e um com a Samara. Nenhum deles residia com o senhor antes do senhor ser preso, não, né? Sim, a Zoe. Sim, ok. Algum dos filhos do senhor possui alguma deficiência física ou mental? Não, senhor. Não. Além desse processo de hoje, que o senhor é acusado aqui de 3 tentativas de homicídio, o senhor já teve algum outro processo criminal? Já tive uma condenação no tráfico. Tráfico. Sim. Ok. Senhor Fernando, sobre os fatos de hoje, a denúncia do Ministério Público diz que no dia 3 de novembro de 2024, por volta de 14 horas e 36 minutos, na rua Magaton, altura número 20, bairro Vila Casal, em Ubá, o senhor, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentou matar Marcos Vinícius de Oliveira Juvenal e Márcio Gabriel Miranda, iniciando a execução de 2 crimes de homicídio que, porém, não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade. Nas mesmas circunstâncias, o senhor, por razões de condição do sexo feminino e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Samara Amália Miranda, iniciando a execução de um crime de feminicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do senhor. Conforme apurado, a Samara e o senhor mantiveram um relacionamento amoroso que perdurou por cerca de 2 anos. E há 2 meses o relacionamento terminou, não sendo aceito o término por parte de Fernando. No dia e horário dos fatos, impelido por ciúmes da ex-companheira, por motivo fútil, portanto, o senhor teria se dirigido ao local mencionado nos fatos, com o intuito de averiguar se Samara estaria se envolvendo romanticamente com Marcos Vinícius. Já no local, o senhor sacou uma arma de fogo e, apontando-a para Marcos Vinícius, e após breve interação verbal, acionou o gatilho diversas vezes a fim de ceifar-lhe a vida, de forma fria e premeditada. Por capricho, acaso do destino, a arma falhou. Logo em seguida, o senhor teria apontado a arma e acionado o gatilho outras tantas vezes no intuito de disparar contra Márcio e Samara, sendo que a arma falhou novamente. O recurso que tornou impossível a defesa da vítima foi a surpresa. Enquanto a acusada apontava a arma contra as vítimas, aproximadamente 4 munições foram percutidas e deflagradas, comprovando a eficiência da arma de fogo e das munições. Disparos destes, contudo, não acertaram as vítimas porque foram intermediários aos que falharam, enquanto que as pessoas evadiram rapidamente do local. Isso aconteceu dessa maneira, senhor Fernando? Não, meu senhor. Ok, o senhor pode dar sua versão sobre os fatos. Tá, sim, senhor. No dia dos fatos, eu vinha
pela Belarino, pela parte de baixo. Aí eles estavam tudo bebendo. Aí eu cheguei perto da Samara e tinha um carro assim na frente. Cheguei perto dela, perguntei, chamei ela, perguntei dos meninos, da Zoe. Ela falou que os meninos estavam tudo lá em cima dormindo. E perguntei ela se ela podia conversar comigo. Aí ela falou que era para mim ir na mesa, que ninguém mordia. Aí eu fui e perguntei ela sobre o Marcos Vinícius Juvenal. É esse cara que você está ficando? Perguntei ela. Aí ela falou assim comigo, vai lá e pergunta a ele. Aí eu fui, dei a volta por trás do carro, cheguei perto dele e perguntei a ele qual era o nome dele e aonde que ele morava. Ele falou que era de Rio Branco e o nome dele. Aí que eu fui, puxei a arma e efetuei 3 disparos que mascou. Aí o que aconteceu? Aí foi, ele levantou, aí ele levantou, veio o irmão, eu dei 3 passos para trás, o irmão dela veio, me deu uma garrafada, tampou uma garrafada, aí eu mexi no revólver, um disparo foi pelo chão, eu tomei e coloquei a mão no rosto, com a mão cheia de sangue, e vi o Marcos Vinícius Juvenal correndo, sentido correndo para cima, e fui e corri atrás dele. Corri atrás dele, efetuei um disparo, aí ele pulou num lugar lá, efetuei o outro disparo. Aí vi um motoboy, eu pedi socorro ao motoboy, que eu tava muito sangue. O motoboy foi, me deu um socorro e me levou até lá perto da minha mãe. Foi o que aconteceu. Isso que aconteceu nos fatos. Por que que o senhor foi armado pro local? Que eu amava a Samara, eu achava que ela ia voltar para mim. E eu achava que o Marcos Vinícius Juvenal tinha alguma relação com ela. E aí, o que o senhor pretendia fazer contra ele? É, era matar ele, no caso. E o Márcio? Não, não tenho nada contra o Márcio, não tenho nada contra a Samara. Em momento nenhum eu apontei arma para Samara, em momento nenhum eu apontei arma para o Márcio, pro Marcos. E para ninguém que estava na calçada. Tá. Em nenhum momento o senhor disparou, na direção dessas pessoas, assim, ainda que o senhor não quisesse acertá-las, o senhor atirou também, se acertasse, tanto fazia para o senhor, ou não? O senhor não fez nada disso? Não fiz nada disso. O meu foco ali era só o Marcos Vinícius Juvenal. Enfim. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer? Para mim, o que aconteceu, os fatos foi esse, verdadeiramente. Promotor? Só tenho uma pergunta. Sim. Bom dia, ô Fernando. Bom dia, Tudo bem com o senhor? tudo jóia? Ô Fernando, Sim. você conhecia o Marcos? O Marcos, não. O Marcos Vinícius? De Não, Oliveira e Juvenal? Eu vi ele Você estava com ciúme? Eu tava com ciúme. Eu vi ele umas 3 vezes. Você já tinha visto ele? Sim. Ele conversava com você? Vocês tinham alguma relação? Não, senhor. Não, nenhuma? Não, senhor. Tá bom. Nesse dia, você passou de carro antes lá? Eu passei de carro, vi eles bebendo e voltei a pé. Entendi. Aí você voltou já decidido de que ia fazer alguma coisa contra o Marcos, né? Que você falou. Contra o Marcos Vinícius Juvenal. Entendi. Você chegou a pedir. Por que você pediu para conversar com a Samara no início lá da confusão? Eu pedi ela só para ter uma conversar com ela numa boa. Tava tranquilo, numa boa. Aí, no momento que ela falou assim, vai lá e pergunta a ele, aí eu já tive uma crise de ciúme. Fui e perguntei ele e puxei 3 vezes contra ele. Ele fez alguma coisa com você no dia? O Marcos Vinícius? Não, Não? não. Tá. Você falou que ia lá para conversar, mas você foi para conversar armado? Eu fui armado, sim. E essa arma, o que você fez com ela? Joguei fora, sim. Jogou fora? Joguei na beiralinha. Tá bom. Sem mais perguntas, doutor. Defesa? Fernando, bom dia. Bom dia. Você se recorda, Fernando, no dia da sua apreensão, quem foi o policial
ou policiais que te apreenderam? Foi a mulher que estava aqui, Policial que a tava- policial, e o que estava lá fora. Eu só não sei o nome deles. A Araci, eu acho que é Ribeiro, não sei. Não me recordo o nome Mas direito. eram os policiais que estavam. Sim, sim. Você resistiu em algum momento a essa pressão? Em momento nenhum eu resisti. E aí os policiais foram à sua residência, você conversou com eles, você confessou Com- aos policiais? Confessei tudo que aconteceu no dia dos fatos. Tá. E você contou a mesma história que o senhor acabou de contar aqui para o juiz? O juiz, conselho de sentença? sim, senhor. Mesma história. E aí o senhor foi conduzido para a delegacia. Sim, senhor. Foi dado voz de prisão e você foi ouvido. Você se recorda também, lá na delegacia, se você prestou depoimento? Sim, senhor. O mesmo depoimento que eu dei pelo juiz e pelos jurados. E agora vamos aqui, Fernando, voltando para a cronologia do que aconteceu lá. Sim. Especificamente, no dia dos fatos, como que você chegou lá no local? A pé. A pé. Sim. Aí você chegou e aonde você parou? Eu parei atrás do carro. E chamei a Samara. Ela falou, ela não veio. Aí eu fui, tinha um carro, dei a volta. O Marcos Vinícius estava do outro lado, a Samara do lado de cá. Eu fui, dei a volta e perguntei ele. O nome. Mas no primeiro momento, você chegou, parou Uhum. próximo ao carro, e Sim. aí você foi até o lado da Samara. Não, fui ao lado do Marcos Vinícius Juvenal. Mas no primeiro momento você não foi próximo à Samara? Fui próximo a Samara, sim. Conversar Para com conversar com ela. Isso. Perfeito. Pra conversar com ela. E aí a sua conversa com a Samara foi relacionada ao seu filho, Sim, essas questões que você acabou de narrar, e aí você perguntou sobre o Marcos Vinícius. sim, sim. E aí ela disse para você, vai lá e pergunta Vai pra lá ele. e pergunta ele. Aí você foi lá conversar com ele. Aí eu fui lá e perguntei ele. Excelência, seria possível a gente exibir uma imagem do local dos fatos? Tá juntado no processo, doutor? Tá juntado? Tá juntado. Até mesmo para a gente né, os jurados ter a ciência do que aconteceu. Se quiser ligar o computador. Acho que tá com o senhor. O HDMI tá com o senhor? Acho que tá pedindo. Pode tirar. O senhor me conhece aí? Claro, pode ficar à vontade. 5 minutinhos só para. Não, pode. Opa, vou puxar do papel. Isso acontece aqui completamente. Fernando, Sim. Se quiser, pode tirar, tá? virar. Posso virar? Sim. Tá. Esse aqui é o cenário. Você chegou a pé, estava a Samara de costas para a rua, Sim. o irmão dela de frente para a rua, Sim. o Juvenal aproximadamente aqui. Isso. Então, acho que tá o. Isso. Perfeito. Você chegou nesse momento aqui. Isso. Tinha um carro aí parado, eu vim por trás. E aí você veio até aqui, Isso. conversou com a Samara. Sim. Parei aqui e chamei a Samara para conversar. Aí ela não veio.
Aí ela falou assim, vai lá vai lá, falou assim comigo. Eu perguntei o Marcos, como essa Maria, com você que você tá ficando? Aí ela falou assim, vai lá e pergunta ele. Eu fui, dei a volta por aqui e parei aqui. Isso. Nesse momento aqui. Sim. E aí você foi tirar suas satisfações com ele, Sim, certo? sim. Tá. Bom, você se lembra, está expresso aqui, as testemunhas aproximadas, mas você se lembra se tinha um veículo estacionado Tinha, sim. aproximadamente no local indicado? Tinha, sim, sim, senhor. Você chegou a conversar com o Marcos? O Marcos, o Marcos, o irmão dela? Isso. Não. E com o Marcos? O Marcos, eu só perguntei o nome dele e quem que ele era. No caso, é o Márcio, né? O Marcos. Marcos. O Marcos, perdão, Marcos porque é o a irmão. gente já está no devaneio. O Márcio com o Marcos é difícil, não é? Tá. E depois, você chegou perto dele, como que foi a dinâmica do que aconteceu? Cheguei perto dele e tentei 3 vezes contra ele. Aí ele foi, levantou da cadeira, eu dei 3 passos para trás, aí veio uma garrafada, eu fui mexer na arma, aí disparou no chão, um revólver. Aí eu fui, coloquei a mão no olho, com o revólver, estava sangrando muito, e deu um ferimento grave, que abriu uma brecha aqui, um buraco. E fui e vi ele correndo e disparei, dei a volta por trás do carro de novo e disparei correndo atrás dele, e meio que é tonto, correndo atrás dele. Quantos disparos você efetivou contra o Juvenal? No caso, foi 2 disparos quando ele correu. Não. Nós estamos aqui nesse primeiro momento. Ah, sim. Nesse momento, você foi conversar Foi com ele? 3. 3 3 disparos. disparos. Certo. Sim. E a partir daí, todos perceberam a confusão, Sim. levantaram Sim. e te arremessaram a garrafa. Arremessaram Você se a lembra garrafa. quem arremessou a garrafa? O Marcos, O irmão da o Samara. irmão da Samara. Perfeito. 3 disparos e você começou a mexer na arma. Comecei a mexer na arma e disparou, finalmente no chão. Bom, relaciona pra gente aí. Quando que foi essa garrafada e os disparos acidentais? O irmão dela me tampou a garrafa, eu mexendo na arma, foi e disparou no chão, Então você tentou os 3. tentei o Aí você deu um passo para trás, tentou mexer na arma e aí tomou a garrafa. tomei a garrafada ao mesmo tempo, foi coisa muito rápida, foi coisa de 15 segundos, E aonde que essa garrafa te atingiu? do lado esquerdo. Aqui onde que tem esse corte aqui, Olho, no, parte de cima. na parte aqui, sim. Você pode mostrar ali Aqui. girados? E aí você tomou essa garrafada. E qual que foi a sua reação na hora que você tomou essa garrafada e depois do disparo? A minha reação era só, a minha reação, desde a hora que eu cheguei, era só o Marcos Vinícius Juvenal. Você ficou tonto? Fiquei, Te atrapalhou a sua visão? atrapalhou. Você chegou a levantar a mão, botar, tampar? Levantei a minha camisa, tampei assim, que estava sangrando muito, estava até pingando de sangue. Entendi. Tá. E aí, nesse contexto aqui, né, você tomou a garrafada, você conseguiu perceber qual que eram as atitudes? Qual foi a reação da Samara? Não, senhor. Ela ficou no mesmo lugar que ela estava. E o irmão dela, você conseguiu ver alguma reação dele? Eu só vi quando ele tampou a garrafa em mim, eu fiquei meio tonto e vi o Marcos Vinícius Juvenal correndo, fui, dei a volta e corri atrás dele. Você pode indicar pra gente aqui por onde ele correu? Ele correu no rumo assim, aqui, sentido A rua principal. a rua principal, sim. Ele correu por aqui ou ele deu a volta no carro? No caso, ele correu por aqui e eu corri por aqui também. Tá aqui por dentro Isso, e você deu a volta. por trás, isso. Tá, ok. E você se recorda que a partir do momento que você tomou a garrafada, foi esse o momento que ele aproveitou, que ele viu que você tomou a garrafada, ele viu que você não tinha para iniciar a fuga? Sim. E como é que ele corria? Ele corria desesperado. Tá, e aí você viu ele, qual foi a sua reação? Correr atrás dele. Perfeito. Ô, Fernando, Sim. essa garrafada que você levou,
Você chegou a levantar a mão na cabeça? Sim, eu tenho. Sim. Qual mão você levantou? A mão direita. Você é destro ou canhoto? Eu sou destro. E era essa mão que você estava segurando? a arma? Essa mão que eu tava segurando a arma. Essa garrafada e as consequências são muito sangue. Saiu muito sangue, sim, senhor. É, e isso te atrapalhou de alguma maneira a sua visão? Sim, atrapalhou muito, porque ele correu, eu fui correr atrás dele, dei um disparo pro rumo assim, dele, acabou que não pegou nenhum disparo nele, ele foi, correu, pulou num barranco lá por cima, aí eu fui e dei o último disparo, vinha um motoboy, pedi um socorro, o cara foi e me levou. Nesse você dar a volta aqui, você teria como apontar de alguma maneira para os participantes? Em momento nenhum, porque eu tinha um carro na frente. Em momento nenhum eu queria fazer, não tinha intenção de fazer mal a Samara, muito menos o irmão dela. Perfeitamente, Márcio. Agora vamos fazer uma contabilidade aqui. Fernando, junto com as munições. Sim. Um sério problema com. Você já percebeu com isso. Fernando, contabilizando aqui, Sim. quantos disparos efetivamente você efetuou? Vamos contar. Três Três. contra o Juvenal. Juvenal, Você teve um disparo acidental no chão? um no chão e dois quando ele correu. Dois quando ele correu. Dois quando ele correu. Perfeito. Qual era a arma que você utilizou nesse dia? Com 22, 6 tiros. Era tambor? Era tambor, sim, senhor. Abre. Abre e fecha, sim, senhor. Qual que era a capacidade desse tambor? Era 6 tiros, 22, salvo. 3 munições era a capacidade 6 máxima. munições. Tá. Você levou munição reserva nesse dia? Não. Tá. E nessa confusão toda, corre garrafada, corre Juvenal, irmão dela, você correu atrás dele, você teria tempo de parar, abrir o tambor e recarregar alguma daquelas munições? Não. Momento nenhum. Vamos superar aqui agora. A gente até fez uma cronologia aqui. Você correndo atrás dele. Na verdade, a gente botou errado, ele correu aqui por dentro. Né? Superado toda essa ordem dos fatos, da desavença, você partiu em perseguição ao Marcos. Até onde você conseguiu perseguir ele? Até na metade do morro. Aí, onde que ele foi, que ele pulou, eu dei o último disparo para baixo. Então, sentido rua principal. Sentido. Sim. Doutor, tá tudo juntado, viu? Se o senhor Não, eu não conferir. confio não, doutor. Pode ficar sossegado. Jurado tem que saber a verdade. Aqui. Ele seguiu sentido a rua principal, a da avenida que sobe. Sim, Correto? sim, senhor. Esse aqui é o local dos fatos. Qual? Deixa eu passar para cá. Sim. Ele correu, você correu e ele subiu a avenida principal, sentido a rotatória que vai lá para cima. Antes da rotatória ele pulou. Ele pulou. Então você perseguiu ele até no meio ali. No meio, sim. Ele pulou, você desistiu. E fui embora. E nessa perseguição, você estava próximo dele, Fernando? Tava quase próximo. Algum momento ele tomou distância grande? Ô, doutor, vou falar a verdade. Se eu pudesse, eu tinha agarrado ele. Eu tava. Meu negócio era só com ele, não era com a Samara, não era com o Márcio. Perfeito. E aí ele evadiu, ele pulou um barranco lá no Pulou, meio. sim. E você desistiu. Fui desistir e vi um moço de moto, um motoboy, e me deu um socorro por causa do meu ferimento. Não viu que eu estava armado e nem nada. Perfeito. Agora a gente vai voltar aqui. Desculpa. Gente, para esse primeiro momento aqui, que você chegou foi até Samara. Eu te pergunto, o seu primeiro contato, em tese, que você chegou lá, foi para Samara? Sim, foi para Você Samara. ficou próximo dela? Sim.
E aqui a gente vai fazer uma suposição, Fernando. Uhum. Se naquele primeiro contato você quisesse fazer alguma coisa com a Samara, você poderia fazer? Sim, senhor. Você poderia atirar nela? Sim, Você poderia agredir ela? sim. E você faria alguma coisa com ela? Não. Porque eu amava ela e eu achava que eu ia voltar para ela. E nesse mesmo cenário, Sim. você não chegou a conversar diretamente com o Márcio, No máximo, não. mas você estava próximo, de certa maneira, dele. Sim, sim. Se você quisesse atentar ou fazer alguma coisa contra o Márcio, você teria a possibilidade? Eu teria possibilidade, sim. Mas o meu negócio não era o Márcio nem a Samara. Era mais o Juvenal. Tá. E você vendo essa possibilidade, você faria alguma coisa contra o Márcio? Não. Você tem alguma coisa? Não tenho nada contra ele. Arrumei serviço para ele na empresa onde eu trabalhava. Não tenho nada contra a Samara. E mesmo depois dessa garrafada que o Márcio te deu, Sim, sim. você pensou em algum momento revidar? Não, momento nenhum. Momento nenhum. A sua única preocupação era Era, correr, era correr atrás do Marcos Vinícius Juvenal. senão você ia perder. Sim. Tá. E agora? Fernando, eu vou fazer isso até de frente para você. Sim. Perante principalmente o conselho de sentença que está. Você tem ciência do que você fez? É completamente errado? Sim, senhor. Eu tenho ciência. Sim. Eu fiz errado. Estou me arrependido. Eu fiz com o Marcos Vinícius Juvenal. Você, de fato, tentou fazer isso naquele momento que você acreditou que seria um relacionamento da sua ex-companheira e você teve um surto e resolveu fazer aquilo? Sim. Você assume isso. Eu assumo isso. Eu achava que nós íamos voltar, que eu amava ela. Que nós temos uma filhinha que vai fazer 2 anos agora em janeiro. Achava que nós íamos voltar. Por isso que eu fiz isso. Estou me arrependendo do que eu fiz. E você reconhece que essa questão dos ciúmes e que, na verdade, não existia nada entre O Marcos o Vinícius Márcio Juvenal Vinícius e a e Samara. a Samara. Sim. Fernando, depois de tudo que a gente esclareceu aqui, você está arrependido do que você fez? Sim, senhor. Estou me arrependido. Você tem plena consciência de que você vai pagar pelo que você fez? Sim, eu quero pagar pelos meus erros. Eu fiz errado. Não era para ter feito. Eu quero pagar. Eu estou aqui pagar pelos meus erros que eu fiz. E você reconhece, perante todo o conselho de sentença, o seu erro Meu erro. e que você quer se desculpar perante a sociedade? Sim, peço desculpa para todo mundo pelos meus erros. Infelizmente, mas estou me arrependido e quero pagar por tudo que eu fiz. Estamos satisfeitos, excelência. Obrigado. Alguma pergunta, senhores jurados, para o réu? Sim? Você saiu de casa na intenção de conversar com ela ou você parou lá porque você viu ela na frente do quarto? Só lembrando a pergunta para mim e depois para ele, mas tudo bem, já ficou bem claro, o senhor pode responder, mas as próximas, Desculpa. não, sem problemas. Eu passei, eu saí, a intenção era conversar com ela. Era, tipo, de conversar. Só que aí, na hora lá, ela falou que era para mim conversar com o Marcos. Falou lá e eu fui e perdi a minha cabeça. Mas minha intenção era, tipo, que a gente voltasse. Que a gente voltasse, porque nós temos uma filhinha que vai fazer 2 anos. E é isso. Eu me arrependo do que eu fiz. Me arrependo. Aconteceu. Agora eu tenho que pagar pelos meus erros, né? Felizmente. Mais alguma? Não? Nenhum? Pode pausar.